Seguindo aqui então nossos estudos de CSS e HTML, nós estamos com a página aqui, né, com uma corzinha e vimos brevemente como fazer algum estilo com essa nova linguagem. Eu quero avançar um pouquinho mais sobre a parte de seletores, então para isso eu vou começar aqui tirando essa cor que está muito forte aqui do body, né, deixar essa corzinha em branca, né, só para ficar um pouquinho mais fácil, menos poluído o nosso site. E quero falar um pouquinho sobre a questão de seletores específicos, como por exemplo, imagine que eu tenha estes 3 itens de lista aqui, né, Garopaba, Imbituba, Paulo Lopes, né, aqui embaixo eu tenho outras listas, né, e assim por diante. Imagine que eu queira formatar somente um desses itens, ou melhor, ou por exemplo, somente um desses parágrafos aqui, não todos, né? A gente viu que aqui no CSS, no momento que eu fazer o seletor P, eu estou selecionando todos os parágrafos, né? Da mesma forma, se eu colocar o seletor LI e colocar uma cor para ele, né? Eu vou pôr aqui uma cor blue. A gente vai perceber que todos os meus itens de lista ficaram azuis, né? Mas se eu quisesse que somente alguns itens ou um item específico da lista ficasse com esse estilo, como que eu faria? Para isso, eu posso criar classes de estilos. Como que eu faço? Bom, para isso eu vou selecionar essa minha lista aqui, né? E vou fazer o seguinte. Se eu quero que somente o meu item Garopaba e meu item Imbituba tenham uma cor específica, eu posso, dentro da tag de abertura LI, colocar a propriedade class e um valor ou um nome qualquer, como se fosse o nome de uma variável para essa classe, né? Como por exemplo aqui eu vou chamar de destaque, tá? Poderia ser o nome que eu quisesse. E essas classes, você pode colocar quantos nomes diferentes você quiser no mesmo site e pode inclusive repetir, tá? Por exemplo aqui então eu vou colocar aqui destaque para o primeiro e para o segundo e para o terceiro não. Então vocês podem ver que possuem o mesmo nome. Se eu quiser aplicar um estilo específico para essa classe destaque, como que eu faço? Em vez de aplicar a todos os LIs, eu coloco que o seletor é ponto destaque. No momento que eu colocar ponto, eu estou informando ao navegador que eu estou selecionando uma classe e não uma tag HTML. Então eu vou selecionar todas as classes, todos os itens que contém a classe destaque. Como a gente pode ver agora, somente Garopaba e Imbituba ficaram azuis. Também temos um outro tipo de seletor, que é o seletor de identificação, onde eu vou colocar aqui para Paulo Lopes, tá? Com a propriedade ID, ok? Eu vou chamar aqui de PL, de Paulo Lopes, tá? PL. Que serve para você também, você selecionar um item específico. A principal diferença do ID para classe em termos de CSS é que enquanto classe a gente pode repetir o nome, né? A gente pode usar vários nomes, mas a gente pode repetir os nomes também, criando agrupamento de valores, né? Os identificadores não. Os identificadores eles têm que ser único naquela página. Ou seja, eu posso ter outros identificadores, como aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, J1, tá? Como jogador 1. Aqui eu posso pôr ID J2 e assim por diante, mas eu não posso repetir o mesmo identificador na mesma página. Então, se eu colocar aqui J1 de novo, meu código está errado, porque identificadores não se repetem, somente classes, certo? Então, como que eu faço para aplicar um estilo a um identificador, ou seja, a um item que contém um identificador? Eu venho aqui em Style, seleciono o meu identificador utilizando o hashtag, tá? Então, vou botar aqui PL de Paulo Lopes e aplico um estilo qualquer. Neste caso aqui, para a gente conhecer umas propriedades novas, tá? Eu vou pôr aqui a propriedade font weight, que é peso da fonte, e colocar bold, que é negrito. Então, aquele item da lista que contém o identificador PL vai ficar em negrito. Como a gente pode ver, aqui o Paulo Lopes está em negrito. É claro que a gente poderia também pôr outras cores, né? Outras propriedades, como color, orange, e assim por diante. Podem ver que ele ficou laranja. Então, esses são os 3 principais seletores básicos do CSS. O seletor de elemento, ou seja, eu seleciono por tags, todas as tags do meu código. O seletor de classe, onde eu posso criar agrupamentos de classes e não precisa nem ser da mesma tag, tá? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, como eu utilizei class destaque para itens de lista, eu poderia muito bem aplicar isso a um título ou outra tag qualquer, ó, class, utilizando o mesmo valor, destaque. Isso vai fazer com que meu título 1 também fique azul, assim como esses itens de lista.
E o terceiro item de lista, ou melhor, o terceiro tipo de seletor, é o seletor de identificação, onde a gente usa o hashtag para chamar, e lembrando que o identificador ele é único naquela mesma página.